Lavareda, muito bem-vindo. Fazia tempo que a gente não fazia aqui pessoalmente no estúdio, sempre a conversa flui melhor. Na semana passada, nós mostramos aqui que o saldo do governo Lula havia zerado aprovação e desaprovação, empatados em 47%. Vamos trazer aqui a nossa primeira tela. O quadro se mantém, mais pesquisas foram divulgadas ao longo da semana, mas continuamos aqui com esse saldo zerado. Daqui a pouquinho deve sair um Datafolha e aí pode ser que eventualmente mexa nesse ponteiro ou pode ser que não tenha necessariamente peso para mudar aqui a dinâmica. Você já nos apontou outras vezes, Lavareda, que esse patamar aqui de aprovação de 47%, ele revela competitividade, mas não favoritismo de um candidato à reeleição, seja ele quem for. Como isso afeta os agentes políticos que estão promovendo as convenções partidárias desde segunda-feira e estão tomando as decisões ou protelando as decisões de apoiar ou não apoiar alguns dos candidatos? Yuri, boa tarde a quem está nos assistindo em casa. Esses números que se mantêm em relação à semana passada, como você lembrou, eles trazem boas notícias para o campo do governo e trazem boas notícias também para o campo da oposição. E por quê? Porque, de um lado, mostra que o presidente Lula, com 47, é competitivo, sim. O Yuri, eu até ponderaria, acho que tem um certo favoritismo do presidente hoje com 47 nesse mundo. Por exemplo, entre os 18 países latino-americanos, o Lula hoje fica em quinta posição. Pra você ter uma ideia, quinta posição no ranking de 18. Nesses tempos difíceis, em que os incumbentes estão enfrentando muita dureza, Yuri, a posição do Lula é mais do que satisfatório, digamos assim. Ele está perto dos 50%, que seria, então, a marca para assegurar a vitória. Tem algum favoritismo, mas não é uma invulnerabilidade, né? Então, ele está sujeito ainda a chuvas e trovoadas, dependendo da evolução das circunstâncias. Esses 47, de outro lado, boa notícia para a oposição, porque se você olhar, o Lula parece que chegou ao teto dele, chegou ao teto desde abril, melhorou o saldo, etc., mas ele oscila entre 46 e 48. Esse 47, de certa forma, é a média da menor pontuação e da melhor pontuação, da mais elevada que ele atingiu. Então, aí isso estimula, porque isso significa que no segundo turno, um candidato da direita é bastante competitivo contra o presidente. Ou seja, muito de engajamento aqui, né, no campo aqui seria aprovação, né, o campo governista, e a oposição aglomerada na desaprovação, quem que vai para a urna de fato. Lavareda, nós vamos agora para o nosso agregador de pesquisas, agregador que foi criado pelo IPESP Analítica, trazendo o cenário de primeiro turno agregado. Então, não é uma pesquisa só, são todas as pesquisas mais recentes agregadas num cálculo de estatística bayesiana. Mesmo com a entrada de novas pesquisas na semana, a gente tem uma estabilidade, uma oscilação de apenas 1 ponto do presidente Lula e todos os demais candidatos mantendo os mesmos patamares. Flávio Bolsonaro, 31%, Ronaldo Caiado, 4%, Renan Santos, 3%, Romeu Zema, 3%. O fato novo desta semana, a reconciliação pública de Flávio Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na sua avaliação, Lavareda, pode ser uma variável capaz de movimentar aqui esse quadro atual? Ou seja, só vai começar a ser captada nas pesquisas que forem a campo a partir da semana que vem. É verdade. Essa pesquisa próxima, que deve ser divulgada logo mais do Datafolha, não captou, né? A parte mais significativa da amostra, com certeza, não captou ainda esse movimento, não terá captado esse movimento. De qualquer forma, Lula oscilou 1 ponto para baixo, Flávio Bolsonaro se manteve estável, Ronaldo Caiado vem numa terceira posição, mas aí disputando muito de perto com o Zema e o Renan. Os fatos, os novos fatos, as convenções jogam luz sobre a campanha eleitoral, ou seja, injetam mais informação. Nos Estados Unidos, as convenções são fundamentais, Yuri, para empinar as candidaturas. Aqui nem tanto, mas também tem esse significado. O certo é que há 2 candidaturas que a maior parte do eleitorado, mais de 60% das pessoas, tem consciência delas. Ou seja, quando você pergunta de uma questão espontânea, quais são os candidatos que você ouviu falar, etc., aparece Lula com mais de 70%, perto de 80%, e o Flávio Bolsonaro perto de 70%, ali com 60 e poucos. O que aparece na melhor posição depois, em terceira,
terceiro lugar é Ronaldo Caiado com apenas 30%. Nossa. Ou seja, início de campanha, as convenções são o start, né? são o ponto de partida, ela vai ajudar o início da campanha a iluminar as candidaturas, o eleitor vai começar a prestar atenção e vai começar a fazer suas avaliações e, eventualmente, isso poderá vir a produzir modificações, alterações na correlação de forças, e nós vamos captar tudo isso através do índice CNN. Aí, nessa tela que o espectador está vendo, há resultados de 8 pesquisas agregadas para chegarmos a esses resultados, Yuri. Que são as mais recentes, né? À medida que uma pesquisa vai ficando muito, entre aspas, velha, ou seja, que o tempo vai passando, ela vai sendo descartada e só as mais recentes. Por exemplo, só para corroborar, a pesquisa do Datafolha, que vai ser divulgada hoje, vai fazer com que se exclua do índice a penúltima pesquisa do Datafolha. É isso. Vamos agora, pela primeira vez aqui no nosso quadro, trazer também cenários agregados, só que de segundo turno, também estimados pelo agregador de pesquisas criado pelo Impesp Analítica. A gente atrás, são 2 telas, a gente vai começar com a primeira pelos números mais recentes e já destaco aqui, Lula aparece à frente de todos os 4 adversários testados. No caso de Flávio Bolsonaro, a vantagem é de 5 pontos. No caso de Ronaldo Caiado, a vantagem é de 7 pontos. Vou pedir para colocarem a nossa próxima tela, depois a gente volta para essa que acaba sendo a mais relevante. Aqui, Lula contra Romeu Zema, 9 pontos de diferença. Lula contra Renan Santos, 13 pontos de diferença. Mas o que, no fundo, me chamou a atenção, Lavaredia, que eu quero começar com trazendo, né, esses novos dados, que é o agregado do segundo turno, Lula mantendo sempre os 46%. Nenhum desses confrontos ele supera essa marca. Vou voltar aqui para a nossa primeira tela, porque são as 2 situações de maior disputa, né? 5 pontos de diferença, 46 a 41, 7 pontos, 46 a 39. Você mencionou, Lavareda, lá quando a gente estava falando da aprovação, de que talvez Lula tenha atingido um teto para a aprovação do governo. Aqui no segundo turno também, aparentemente, claro, é a nossa primeira rodada de agregado de segundo turno, mas também parece indicar um teto. O que esses cenários estimados apontam, seja para Lula e para cada um dos nomes aí da oposição que estão na disputa direta, que eventualmente podem estar, né, futuramente no segundo turno numa disputa direta com Lula? Olha só, Yuri, é interessante o espectador acompanhar o seguinte: Lula com 46 em todos os cenários testados. Esse número é parecido com que outro número que nós apresentamos há pouco? Com o número da aprovação dele, 47. As variáveis, intenção de voto, sobretudo no segundo turno, e aprovação, elas passam, Yuri, à medida que a campanha avança, começa e depois avança, a se correlacionar em valores, em proximidade tão estreita, que os dois marcadores, por exemplo, equações de regressão múltipla, etc., não devem ser utilizados porque eles têm elevada multicolinearidade, exatamente essa correlação. Os dois, cada um fala a mesma coisa que o outro, então não tem utilidade e às vezes até prejudica os resultados da investigação que leva em conta as 2 variáveis. Então, Lula tem 46 no agregador. Óbvio que em cada pesquisa é um resultado diferente, mas é o agregador, como você lembrou, um agregador bayesiano que confere pesos diferentes, a característica da pesquisa, momento da pesquisa, etc. E o que é interessante aí também é o segundo colocado. É o intervalo de 5 pontos de Lula para Flávio Bolsonaro e de 7 pontos de Lula para Ronaldo Caiado, tá certo? Do ponto de vista prático, se você levar em conta que a taxa de conhecimento de Flávio Bolsonaro e de Ronaldo Caiado é tão diferente, esse resultado é muito bom para o Ronaldo Caiado, é muito bom para o Romeu Zema, é bom até para o Renan, que nós vimos na outra tela. Então, esse teto de que nós falamos, isso significa que esse teto se mantém até o fim da eleição? Não, é o teto nessa conjuntura, na qual, se não houver mudanças significativas, fatos novos, importantes, etc., esse teto nas pesquisas se mantém. O que é que isso significa? Quaisquer pesquisas que sejam feitas, os resultados vão ficar em torno desses 46% dentro da atual conjuntura, Yuri. Para a gente fechar, Lavareda, a gente está na fase das convenções partidárias, já pode preparar aqui e botar a nossa próxima tela, que é uma síntese de como cada presidenciável chegou até aqui, com erros e acertos ao longo dos últimos meses, ou seja, o que trazem de trunfo
para o evento oficial, né, a convenção partidária, e as vulnerabilidades, que eventualmente ainda precisam ser resolvidas até outubro. Né? Então, para fazer uma síntese bem rapidinha e a gente vai batendo uma bola, vamos começar com os dois primeiros aqui, dois primeiros pela ordem de pesquisas, tá? Na ordem cronológica das convenções é diferente. A gente vê que Lula chega nas convenções com um vice definido, já há tempos, confirmou a manutenção da parceria com Geraldo Alckmin, do PSB, a coligação definida, os partidos de esquerda, uma diferença importante em relação a 2022, o PDT tinha candidato próprio, agora vai estar na coligação, confirmou isso no início da semana, embora o PDT é um partido que está com dificuldade, está menor do que era, só que no sentido macro político, não tem a mesma frente ampla. O ministro Guilherme Boulos, até em entrevista ao Bastidores CNN, falou, olha, a frente ampla de 2026 vai ser sobre soberania. Era democracia em 22, soberania em 2026. É um discurso, da perspectiva do governo, que não está tão óbvio assim, ou tão claro, ou que está mobilizando tantas pessoas para dizerem que vão apoiar Lula. Antigos adversários, como os tucanos, que foram dar adesão a Lula ainda no primeiro turno de 2022, por aí vai. No caso de Flávio Bolsonaro, tem um trunfo bem simbólico, que é ter Javier Milei na foto da convenção do PL e agora conseguiu também essa conciliação com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Só que não tem vice definido, ele tem dito que quer uma mulher, mas não escolheu o nome, e tampouco coligação. Progressistas e União Brasil, progressista em especial, que esteve com Jair Bolsonaro em 2022, vão ficar neutros. Não sabemos ainda o que republicanos ou outros partidos eventualmente podem fazer, se Flávio Bolsonaro vai acabar sendo obrigado ou não a concorrer numa chapa pura. Vamos falar desses dois cenários aqui, Lavari, depois a gente passa para os demais candidatos. Olha só, há pouca coisa a acrescentar, Yuri. Em primeiro lugar, o presidente Lula, de fato, sem aquela frente ampla, talvez isso venha a ocorrer no segundo turno. A probabilidade de ocorrer no segundo turno, embora segmentos do PT, as forças que apoiam o presidente, parte dessas forças acredite numa eleição resolvida eventualmente no primeiro turno, mas a chance de haver segundo turno é muito elevada. Não é? A estimativa nossa é pelo menos 77% de chance de haver um segundo turno. Então, nesse segundo turno, nós vamos ver se a questão da soberania vai ser capaz de mobilizar apoios que originalmente não se aproximaram do candidato no primeiro turno e agora, em função da questão da soberania, poderão vir a fazê-lo no segundo. Flávio Bolsonaro chama atenção porque é um contraste muito grande com o grande arco de forças que se constituiu em torno do seu pai 4 anos atrás. Mas devemos levar em conta que o pai dele era incumbente. E há um fator de atração, uma atratividade, há um charme dos próprio do poder, né? Há um charme dos incumbentes que tem essa capacidade magnífica de atração. Ele entra nessa semana, nesses últimos dias, antes da convenção, ainda sem um vice. Ele, de certa forma, recompôs sua relação com a madrasta, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ver a utilidade disso na campanha. Se vão ter agendas conjuntas, se vão gravar, se vão tocar a campanha razoavelmente próximos ou se terá sido apenas um registro simbólico. Isso o tempo vai nos dizer. Yuri. Vamos lá, para a gente seguir aqui com os demais 3 candidatos ali que representam ou tentam representar essa terceira via, também elencamos os pontos fortes e fracos. No caso de Caiado, o vice definido, Gilberto Kassab, o que acaba revelando a fraqueza de que vai ser uma chapa pura, não vai coligar com ninguém. Romeu Zema, firme, ali vai ser o candidato do Novo, mas tampouco tem vice definido. O Renan Santos fez a lição de casa, definiu, tem um vice ali do próprio partido, mas é um partido novo, não tem a mesma capilaridade, ainda com mais dificuldade. Por exemplo, não vai ter um candidato aqui em São Paulo, nem aliança, além dos próprios candidatos a deputado federal. O que é a situação aqui desses 3 candidatos, Lavareda, na sua avaliação, também revela das dificuldades, seja porque Lula tem a atração, o charme do poder para buscar as suas alianças e Flávio Bolsonaro, a despeito de tudo, das intempéries ou reveses das últimas semanas, continua sendo o nome mais forte aí da oposição. E Flávio tem, sobretudo, a favor dele,
Yuri, duas coisas. Primeiro, o sobrenome, a marca corporativa, em linguagem de marketing, né, do setor privado. E, em segundo lugar, ele é o voto útil para derrotar Lula até hoje, até o momento, né? Então, o eleitor que é antilulista, o eleitor da rejeição, etc., ele fica olhando, ele pode começar até a desenvolver simpatia pelo Caiado, pelo Zema, mas quando olha as pesquisas, esses dois parece que, pelo menos no primeiro turno, ainda não estão tão fortes, etc. Então, eles continuam ali ao lado de Flávio Bolsonaro. Esses três candidatos vão ficar na espreita do desempenho de Flávio. Na verdade, eles dependem, né, de mais dificuldades que aconteçam no percurso do candidato do PL e apostam também no seu desempenho nos debates, que com certeza vão ocorrer e os debates vão trazer, né, mais informações para os eleitores sobre a performance, biografia, propostas desses candidatos e, a partir daí, eles esperam absorver parte dos votos de Flávio Bolsonaro no hipotético cenário de declínio continuado, Yuri. Pois é, porque como a gente mostrou ali no agregado e as pesquisas de forma individualizada também acabam mostrando isso, a resiliência de Flávio Bolsonaro, um outro candidato que tivesse sofrido os mesmos reveses, a questão de Dark Horse, a briga com a madrasta, etc., talvez tivesse sentido com mais intensidade. Mas, curiosamente, o que ajuda a manter a força de Flávio Bolsonaro é a rejeição a Lula. Ou seja, de certa forma, é Lula que sustenta, em boa medida, Flávio Bolsonaro no momento. E aí, por isso que a gente tem visto alguns discursos mais ostensivos, por exemplo, de Ronaldo Caiado, mesmo de Romeu Zema, Renan Santos, já há algum tempo mais críticos a Flávio Bolsonaro, tentando ocupar esse espaço. O Índice CNN de hoje fica por aqui. Eu renovo o convite. Acesse o agregador de pesquisas no site da CNN Brasil. Lá você pode acompanhar a trajetória das intenções de voto dos presidenciáveis, a dinâmica da aprovação e desaprovação do governo. Na semana que vem também passaremos a ter agregador de pesquisa para as disputas estaduais. Lembrando que, além de votar em presidente da República, os eleitores vão escolher governador, 2 senadores por estado, além dos deputados estaduais, federais e distritais. Eu me despeço do sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições no Brasil. Volta conosco na próxima semana, presencial, não é isso, Lavareda? Aqui sim, com certeza. Até lá, Yuri. Até lá, Lavareda. Boa tarde a todos.